daqui, sempre que tem a oportunidade de colocar Palmeiras em sua boquinha, não perde a chance, tá? José Boto, diretor ali do Flamengo, colocou aqui em uma das suas afirmações que o Palmeiras não tem a grandeza do Flamengo, mas bora entender o que ele falou, que até o jornalista Mauro César, né, ali da Jovem Pan, flamenguista declarado, deu uma cutucadinha ali no diretor do Flamengo. Bora ver essa parada e entender qual foi o contexto que ele quis usar essa afirmação? José Boto, diretor de futebol do Flamengo, em entrevista ao podcast No Princípio Era Bola, afirmou que a base do Palmeiras tem mais conforto para errar do que a do rubro-negro. O Palmeiras, apesar da grandeza que tem, não tem a grandeza do Flamengo. Vou dar um exemplo. Nós tivemos que fazer 2 jogos com um sub-17, João Vitor, de zagueiro, que não esteve mal, mas teve ali um erro. Vai ser um jogador top de Europa em 5, 6 anos. Mas ali mataram. Vai ser muito difícil voltar a jogar ali com o nível de confiança que o menino daquela idade precisa. Então, ele fala que o Flamengo ele tem uma grandeza maior que o Palmeiras pelo nível de cobrança. Eu acho que ele não tá acompanhando muito bem o Palmeiras, tá? Eu acho difícil ali ele conseguir achar uma torcida que cobra tanto no positivo como no negativo, que nem a do Palmeiras. Desafio ele a alcançar aqui alguma torcida que teve tantos jogadores ali no meio da torcida após fazer um gol, alguma coisa, e mandar dedo do meio, xingar, mandar tomar naquele lugar, depois de fazer um gol, tudo mais, a sua própria torcida. De perder a conta, Zé Rafael fez isso, Richard Rios fez isso, Breno Lopes fez isso, de perder a conta. Recentemente, Palmeiras foi buscar um moleque ali no Atlético Goianiense. Palmeiras que vem se destacando na base, como um time que tá revelando moleques adoidado. João Paulo Campos tem o dedo de ouro, aonde ele aponta ali é um moleque que pode vingar. A torcida do Palmeiras foi em peso, falando que não era pra trazer, que é loucura trazer aquele moleque. Ia ser o mesmo papel que o Palmeiras fez com o Larson, volante que jogou muito na última rodada contra o Ceará do Campeonato Brasileiro, emprestado pelo Goiás, ficar um tempo no sub-20, se destacar, sobe pro profissional. A torcida do Palmeiras em rede social massacrou o movimento. Acabou que não deu certo, parece que o moleque tá indo pro Botafogo, ou o Palmeiras ainda pode ir atrás, não acompanhei mais o desfecho, mas em termos de cobrança, todos os times grandes aqui do Brasil é um absurdo. Vai lá no Corinthians, em São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Inter, Grêmio. Você tem que sair da sua redoma, você tem que sair do seu mundinho. Flamengo, time gigantesco. Estamos apanhando toda hora pra eles aí em Campeonato Brasileiro, acho que desde 2015 que a gente não ganha. Mas pô, Palmeiras, 3 Libertadores, é um time que enfileira aí títulos aqui nacionais, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, gigantesco, tem uma das torcidas mais pilhadas, tanto que tem aquela parada lá, a turma do amendoim, que o próprio Felipão falava, se tem uma torcida chata, é a do Palmeiras. Não vi muito nexo nisso, mas vindo de José Boto, que no último confronto ali, Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque, fez acusações que depois não teve prova nenhuma, não teve filmagem nenhuma, fala e fala muita besteira. Boto reclamou da arbitragem, disse que dirigentes do Palmeiras tentaram invadir a sala do árbitro depois do jogo. Nem o árbitro colocou isso na súmula. José Boto, que quando estava chegando aqui no futebol brasileiro, elogiou, mas hoje precisa fazer a sua média, né? José Boto, diretor do Palmeiras, em entrevista ao jornal português A Bola. O Palmeiras e o Flamengo brigariam por títulos no campeonato português. Aí ele fala, não ficaria para trás, até porque há uma questão de ritmo de jogo que se adquire na Europa, mas certamente estariam entre os principais colocados nas ligas europeias. Muda o discurso quando convém, fala uma coisa, os próprios jornalistas que cobrem o Flamengo falam que esse danado aqui fala pra caralho. Dessa vez eu acho que ele queimou um pouco a língua, né, rapaziada? O futebol brasileiro tem os seus ciclos, tem os seus momentos. Tá muito bem gerido o Flamengo, vai disputar tudo aí de uma forma muito forte nos próximos 10, 15 anos de uma maneira muito fácil, mas o Palmeiras tá aqui. É que o Palmeiras hoje segue um modelo... Tá, não gera a mesma renda, não consegue girar as mesmas cifras que o Flamengo, mas está se destacando ali pela parte da base, venda de grandes jogadores, consegue competir muito bem.
Palmeiras, numa tarde horrível, perdeu pro Flamengo numa bola parada, onde o Flamengo também não fez um jogo nada muito além naquela final da Libertadores. Esse futebol brasileiro, ele tem esse altos e baixos. Dá pra se colocar tão acima de todo mundo como o José Boto costuma falar. Aqui, ó, o meu parceiro Marcelo Santavica colocou aqui, ó, o Flamengo ganhou tudo na temporada, mereceu o melhor time de tudo, tudo certo. Mas desde então, em toda a entrevista do Felipe Luiz, do José Boto, do BAP e do Boto, BAP ali presidente do Flamengo, é só Palmeiras, Allianz Parque, gramado sintético, agora até a base do Palmeiras, sempre pra dizer que são maiores. Um rei de verdade nunca precisa se afirmar que é rei. Cadê que eles vão bater ali no gramado artificial da Chapecoense? Acho que vários times aí que vai ter, né? Atlético Paranaense também subiu. Vamos ver aqui, ó. O próprio Mauro César comentou sobre essas falas aí do diretor de futebol do Flamengo. Vamos ver aqui, porque, pô, pra ele defender o Palmeiras, olha... As entrevistas do Boto são um desastre. São um desastre. E a capacidade dele de falar coisas totalmente sem cabimento realmente chama atenção. Primeiro, ele lá do Catar deu uma entrevista para a imprensa da Espanha, para o Diário AS, de Madrid. Não foi perguntado exatamente, até publiquei no meu blog, ele não foi perguntado exatamente sobre Felipe Luiz na Europa, tá? A pergunta foi outra. Vou até pegar a pergunta exata aqui, que eu publiquei um texto no meu blog sobre isso, tá? A pergunta foi, deixa eu pegar a pergunta exata. Ó, será que Felipe Luiz vai ser um treinador top? Vai ser difícil mantê-lo. A resposta, em resumo, já trabalhei com muitos treinadores novos e comparo ao De Zerbi, Roberto De Zerbi, que tive no Shakhtar. Ele é incrivelmente dedicado, trabalha incansavelmente a analisar os adversários e sua própria equipe. Depois de mais um ano aqui, no caso do Flamengo, estará pronto para a Europa. Além disso, mais um ano no Flamengo será muito bom para a sua carreira futura. Parece que ele vê o Flamengo como uma espécie de incubadora de técnico, né? Ninguém perguntou sobre a Europa. Perguntou se é difícil mantê-lo, né? E fez uma pergunta sobre o técnico, sobre o trabalho do Felipe Luiz, né? Ele vai ser top, coisa. Ele não falou em Europa. Ele fala da Europa. Ele pode até pensar isso, gente, mas ele, no papel de diretor de futebol do Flamengo, ele não pode falar um negócio desse. Não tem cabimento. Ele tem que falar que quer o Felipe do Flamengo. Já que ele é tão bom, né? E ele acha bom. E se não achasse bom, ele teria que ser demitido. Porque se ele acha que o trabalho do Felipe não é bom, então ele não serve pro Flamengo. É óbvio que o trabalho do Felipe é bom. Isso não é algo que esteja em discussão. Está muito evidente que o trabalho dele é muito bom. Então, se a ideia é continuar com ele, por que falar em Europa? A visão, muito claramente, é de alguém que vê o Flamengo como menor do que o futebol europeu. O Flamengo só é menor, como o Palmeiras também, que ele, absurdamente também, como também apresenta o Palmeiras já falou bobagem sobre o Flamengo, ele falou essa besteira aí. Não tem nada que falar um do outro aí, como o Mauro disse agora, é uma besteira total, uma coisa meio 15 anos. Para quem seria o Palmeiras nesse contexto, né? Nenhuma necessidade. Mas, tirando aquela elite dos grandes, dos grandões, que tem torcidas globais, faturamentos absurdos, Flamengo, Palmeiras, os grandes clubes do Brasil, no caso desses dois, pelo fato de não estarem aí no Transferban e afins, né? Não teve nada para a maioria dos times da Europa. Alguém acha que o time médio da Espanha, da Itália, da Inglaterra é maior que o Palmeiras? Não é. Até o faturamento dos dois está muito acima da maioria dos times europeus. Ainda mais se falava dos times onde ele trabalhou. No Benfica, onde ele era o cara dos scouts, o Benfica é menor que os dois que eu citei, não tenho a menor dúvida disso. O Benfica pode ter muitas glórias lá dos anos 60, né? Quando foi campeão europeu. Há muito tempo não pode coadjuvante para o cenário internacional na Europa. Apesar de estar na zona do euro, que o beneficia por ter uma moeda mais forte, né? É uma questão geográfica até, né? Ele trabalhou no time da Croácia, cujo nome nem lembro, no Shakhtar, na Ucrânia e no PAOK da Grécia. Não comparece os times com o Flamengo? Pois é, rapaziada. Próprio Mauro César dando firme aqui, você vê? É um cara que, pô, ele menosprezou até o próprio Flamengo. Falando aí, se preparando pra Europa, já querendo dar o próximo pulo da carreira do Felipe Luiz, onde o próprio Felipe Luiz acho que tá fazendo um esforço pra renovar lá com os caras, né? Vamos ver aqui também, ó, o que o Marcelo Beckler falou aqui sobre as declarações do Boto. Tem 3 problemas em 10 linhas, basicamente. O ataque ao Palmeiras, que é gratuito, desnecessário e irreal. Os dois clubes têm a sua grandeza. Talvez a final da Libertadores definisse para muita gente quem que é maior clube do que o outro. Eu acho que não existe um clubrômetro para você saber que clube que é maior. Depende de muitos fatores. Ele joga o João Vitor pra cobra, né? Meio que mostra que pras cobras, mostra que não vai ficar no Flamengo, que esse garoto aqui não vai dar certo. Internamente foi visto também como, né, E expõe um problema de transição que o Flamengo tem. Isso não tem a ver com grandeza de clube, tá? O Barcelona coloca os garotos pra jogar. Gavi, Lamine Yamal, Pau Cubarsí. O Pau Cubarsí ganha a posição de titular do Barcelona, com o Christensen saindo do time, com o Inigo Martínez, que era a última opção, no meio da... 15 dias depois, ou uma semana depois, o Xavi pede demissão. No meio de uma crise, um garoto de 18 anos, completados uma semana antes, ganha a posição. Lamine começa a jogar com 16, deixando Rafinha e Ferran no banco. 2 jogadores de Copa do Mundo. Então, e o Barcelona é menor do que o Flamengo?
Paris Saint-Germain tá cheio de meninos de 18 anos jogando, ou da base, ou que foram comprados. Então, grandeza de um clube não justifica você fazer um mau trabalho de transição. Não justifica. Inclusive, desconta a grandeza do clube, que não consegue colocar os seus garotos para jogar. Um clube que, historicamente, como é o Flamengo, que gera tantos jogadores. Que tem até a frase craque que o Flamengo faz em casa. 3 problemas nessa... Cara, que leitura, hein? Putz, ó! Marcelo Beckler, referência em muita coisa, e aqui comeu os caras. Pois é, mano, é exatamente isso daí. Clube que consegue fazer uma transição bem feita, consegue colocar seus jogadores pra jogar, e aí não tem essa pilha toda da torcida, porque confia no trabalho. Vai ser menor porque e quando o moleque sobe é extremamente criticado e na teoria seria mais difícil, aí é o problema do público do Maracanã, que pega a pilha muito fácil. Às vezes um primeiro tempo não muito bom do Flamengo já tem uma vaia absurda. Bom, queria saber a opinião de vocês, rapaziada. Pra chegar no ponto do Mauro César criticar ali forte o cara, tá falando muita besteira. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que deve estar respondendo ou tá deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que sempre vai me ajudar muito. Espero que vocês estejam bem e até o próximo vídeo.